Convido aos irmãos que abram suas Bíblias, por favor, no Salmo de número 63. É o salmo que estaremos tratando com os irmãos nesta noite. Fala sobre a busca de Deus, reconhecimento de Deus, da graça, da suficiência da graça do Senhor. Salmo 63, convido a igreja que leia, para que possamos ler de maneira responsiva. E eu vou fazer o seguinte, mudar um pouquinho aqui. Eu vou ler o primeiro versículo, esta ala à minha direita, o segundo, a ala à minha esquerda, a terceira, e assim sucessivamente até o verso 11. Beleza? Dirigente, ala direita, ala esquerda, até o final do salmo. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim cumpre-me dizer-te enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. Porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. Que Deus possa, irmãos, aplicar a palavra dele nos nossos corações. Vou pedir ao nosso irmão diácono Pedro, por favor, faça uso do microfone e ore a Deus, mais uma vez, pedindo por este momento, meu irmão. Te agradecemos, Senhor, pelo Salmo 63, pela providência do Senhor em guardar esses escritos para que hoje, tanto tempo depois, pudéssemos meditar neles. Rogamos do Senhor neste momento a iluminação do Teu Santo Espírito, para que, além de compreender o significado das palavras ali escritas, possamos absorver também os ensinos que o Senhor tem para nós nessa porção da Tua Palavra. Abra o nosso entendimento, dê-nos a graça de compreender as verdades ali escritas. Amém. É o que te oramos por Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o título que nós demos ao sermão é o reconhecimento da suficiência da graça de Deus. Todo o salmo vem trazendo aqui a ideia de quando o salmista reconhece a suficiência da graça de Deus em sua vida, os lábios dele declaram a graça do Senhor, o coração dele se jubila diante de Deus, ele se prostra diante de Deus, ele clama a Deus, mesmo diante das lutas e das dificuldades que ele estava enfrentando quando compôs este salmo, é o que nós vamos ver daqui a pouquinho. Reconhecimento da graça, da suficiência da graça, como ele diz no verso 3, porque a tua graça é melhor do que a vida. Basicamente, irmãos, nós vamos ficar com a ideia do verso 3. Graça de Deus, suficiência da graça, reconhecimento da graça. Estaremos falando aqui bastante sobre graça de Deus. Eu não sei aqui quantos prestaram atenção na oração do nosso irmão José Maria, no início do culto. Eu gosto de prestar atenção nas palavras, até porque tem que dizer amém
no final da oração dos irmãos, né? Então, nosso irmão, ele disse que na sua oração, ele reconhece que nós estamos aqui hoje tão somente envolvidos pela graça de Deus. A graça de Deus nos trouxe aqui nessa noite para prestarmos culto, para adorarmos a Deus, aprendermos a palavra dele, né? Oferecer a ele este culto de louvor e adoração. Em resumo, foram essas as palavras do nosso irmão José Maria. Até parece que nós combinamos, né, irmão? Alguma coisa aí. Mas não, isso é providência do Senhor. Irmãos, qual é o cenário deste salmo? Davi, ele encontrava-se no deserto de Judá, sendo ainda rei de Israel, fugindo de um exército poderoso, o exército inimigo, cujo filho Absalão era o líder deste exército, que tinha como objetivo tirar a vida de Davi e apoderar-se do seu trono. Alguns comentaristas, irmãos, vão dizer que Davi, mesmo diante deste cenário, mesmo diante destas circunstâncias nas quais ele encontrava, ele prefere inclinar-se o seu coração para Deus, inclinar-se o seu coração de Deus e reafirmar a sua fé em Deus. Lutas, dificuldades, dormindo a céu aberto, exército inimigo, seu próprio filho. Irmãos, olha a situação deste homem. O próprio filho conspira contra ele e o alvo era tirar a sua vida, e ele prefere aquietar o seu coração e reafirmar a sua confiança em Deus. Ele prefere descansar no seu Deus. Ele reafirma o seu amor para com o seu Deus. Ele estimula a sua alma a aquietar-se diante do seu Deus. Por isso que ele disse no verso 3, porque a tua graça é melhor do que a vida. E no verso 1, ó Deus, tu és o meu Deus. Davi descansa no seu Deus, reafirma a sua fé no seu Deus. Ele reafirma o seu amor para com o seu Deus. A vida de Davi, irmãos, foi marcada por uma vasta experiência com Deus, uma vasta comunhão com Deus. Pedro, daqui a pouco você vai dar uma aguinha aqui. Bebo muita água. Eu tomo muita água, irmão. Minha saliva está acabando aqui. Vou terminar aqui para você pega lá, fazendo um favor. Adelina, obrigado. Daqui a pouco acaba aqui. Irmãos, Davi, o que nós sabemos da história de Davi é que era um homem abençoado por Deus. Deus achou graça naquele homem. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E esta experiência de Deus com Davi, este andar de Davi com Deus, essa experiência de Davi com Deus, leva o seu coração, aquieta o seu coração, e ele adquire, por meio desse relacionamento com Deus, um coração totalmente temente ao Senhor. Davi era um homem que tinha prazer na lei de Deus, nos testemunhos do Senhor, na palavra do Senhor. Davi amava a lei de Deus. Ele desejava andar nos caminhos do Senhor. Nas lutas, nos desafios, ele preferia descansar em Deus. Na luta contra o pecado, ele reconhecia a sua mazela, sua luta, seus pecados, confessava a Deus o seu pecado, clamava a Deus pelo perdão, recebia de Deus o perdão, sentia-se aliviado, e assim o coração daquele homem, ele era abastecido. O seu homem interior era abastecido por esta graça maravilhosa de Deus. Experiência com Deus, andar com Deus, prazer nas coisas de Deus, prazer em ouvir a palavra do Senhor, prazer em bendizer o nome do Senhor. Tudo isso, irmãos, foi fruto da graça suficiente na vida daquele homem.
eu quero aqui rever com os irmãos, rever na Escritura, algumas outras passagens onde nós vemos Davi reconhecendo esta graça de Deus, reafirmando o seu amor para com Deus, a sua fé para com Deus. Adriano, muito obrigado, meu filho. Deus te abençoe, tá? Beleza. Então, irmãos, o contexto anterior aqui, o Salmo 62, versos 1, 2, 5 a 8, é uma das passagens que eu quero rever com os irmãos sobre onde vemos Davi reafirmando o seu amor para com Deus, a sua fé para com Deus e a sua confiança para com Deus. Ô Pedro, você podia fazer um favor, pega esse microfone para mim, ajuda aí, vou te dar alguns textos para você ler para mim, tá bom? Me ajudar. Pode pegar o microfone e fazer um favor aí. Você vai ser o nosso auxiliar. Então você pode começar aí. Salmo 62, 1 e 2, 5 a 8. Por favor, Pedro. 1 e 2, 5 a 8. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. 64, verso 1, próximo depois do contexto posterior. Ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Preserva-me a vida do terror do inimigo. Agora, Pedro, lá no início do Salmo, Salmo 3, verso 5, e o 4, verso 8. Salmo 3, 5 e o 4, 8. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. 4, 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Salmo 18, 34. Veja, irmãos, quanto esse homem reafirmava a sua fé em Deus, a sua confiança no seu Deus. Salmo 18, 34. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Agora, irmãos, eu vou ler aqui o Salmo 144, 1, 2, que eu transcrevi aqui, Salmo 144, 1, 2 e o 10. Verso 1. Salmo dizendo: Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio, meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio, em quem me submete o meu povo. Verso 10. É ele quem dá aos reis a vitória, quem livra da espada maligna a Davi, seu servo. Irmãos, que experiência de um homem com Deus. Que confiança em Deus. Davi, ele tinha plena certeza, irmãos, naquele cenário de perseguição, sendo perseguido. Ele sabia, irmãos, que Deus poderia ajudá-lo. Ele tinha certeza que Deus estava com ele. Tanto tinha certeza que Deus poderia vencer aquela guerra por ele, como Deus fez isso em várias situações com o seu povo, eliminando o inimigo, tirando o inimigo da frente do seu povo, matando exércitos com seu poder, com a sua graça. Davi tinha esse conhecimento, ele reconhece que Deus poderia ajudá-lo, mas ele prefere, irmãos, reafirmar a sua fé em Deus. Naquele momento, ele prefere orar a Deus, expressar a sua confiança, expressar a sua fé e reafirmar que ele cria tão somente na graça suficiente do Deus em sua vida. Um escritor por nome de Derek Kidner vai dizer que a pior situação de Davi deu a ele a oportunidade de produzir o melhor da sua vida.
a pior situação de Davi, repetindo, deu a ele a oportunidade de produzir o melhor da sua vida. Qual foi o melhor da vida de Davi? Aquietar-se diante de Deus. Qual foi o melhor comportamento de Davi diante daquela circunstância, irmãos, aparentemente impossível de ser vencida? Deseja a graça de Deus. Reconhece a graça de Deus em sua vida. Esse foi o melhor que Davi pôde dar para Deus, como testemunho para a nação, para todos aqueles que viessem a ler este salmo. Outro comentarista vai dizer que o Salmo 63 mostra um homem totalmente desesperado e o quanto ele é por completo satisfeito pela graça e pela misericórdia do Senhor. E por isso, irmãos, que o verso 3, constantemente eu vou falar aqui, que no verso 3 ele diz, porque a tua graça é melhor do que a vida. Inimigos, ferozes, vida em jogo, exército em jogo, trono em jogo, reinado em jogo, mas ele aquieta sua alma diante do Senhor. Ele prefere descansar nos braços do Senhor, porque reconhecia a suficiência da graça e da misericórdia do Senhor. Que graça, irmãos, é essa? Que graça é essa estampada na Escritura, buscada, desejada pelo povo de Deus no passado, pela igreja de Deus? Que graça é essa pregada pelos profetas, pelos apóstolos? Como podemos, irmãos, entender essa graça? O que de fato isso significa? O que quer dizer a Escritura quando Deus derrama a sua graça sobre nós? Há uma nota na Bíblia de Estudo de Genebra que diz o seguinte: graça é o amor imutável que Deus mostra àqueles que estão unidos a Ele por meio da aliança de Deus. É o amor imutável que Deus mostra àqueles que estão unidos a Ele, a Deus, por meio da sua aliança. Graça de Deus, irmãos, também pode ser compreendido como sendo a ação de Deus na vida do pecador, do miserável, do moribundo, estimulando este miserável pecador a desejar tão somente e primeiramente a graça de Deus. Olha o que Deus faz por nós. Esta graça que é suficiente para nós, ela é capaz, irmãos, de promover no nosso coração o desejo da presença de Deus acima de qualquer outra coisa em nossas vidas. Inimigos, lutas, dificuldades, desafios, sofrimentos, preocupações, mas esta graça de Deus em Cristo Jesus faz isso conosco. Nos habilita a desejar a presença de Deus conosco, a andarmos na presença do Senhor, a suplicar a presença dEle conosco. Marcos 12, mais um textinho para você aí. Marcos 12, 28 a 34. Vamos ver, irmãos, a orientação de Jesus com relação àquilo que é mais precioso na vida do ser humano e que nós precisamos de nos atentar para os conselhos do Senhor Jesus. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo.
Obrigado, Pedro. Irmãos, quais são as prioridades, então, do pecador moribundo que vive angustiado, lutando, desafios e mais desafios? Quais são as prioridades que Jesus fala aí? Amor a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, buscar esta graça, desejar esta graça, desejar o favor de Deus, o amor imutável de Deus. E o segundo é amar o nosso próximo. Irmãos, quão difícil é atender às recomendações da palavra do Senhor. Mas, irmãos, o próprio Senhor Jesus, ele responde a um curioso que o pergunta. Irmãos, se o próprio Senhor fala que essas são as necessidades, as prioridades, é porque Ele quer ver em nós um coração de fato quieto diante dEle, buscando a Ele, suplicando a Ele, e que o nosso viver seja de fato um viver acima de tudo, clamando pela graça e pela misericórdia do nosso Deus. Deus deseja que façamos isso. A Bíblia nos adverte para isso, com relação a essas prioridades. Essas são e deveriam ser, estes são ou deveriam ser os nossos compromissos prioritários em nossa vida espiritual. Clamar a Deus, reconhecer a sua graça infinita, reconhecer a suficiência da graça do Senhor, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Lembra Jesus dizendo lá, buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus, a justiça de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu não sei quantos dos irmãos aqui já se esforçaram para priorizar o que nós vemos nesse texto aqui, o que a Bíblia requer de nós. Priorizar o reconhecimento da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Somente esta graça, irmãos, este favor de Deus que não muda, somente este amor de Deus é capaz de inclinar o coração do homem a ponto dele, acima de tudo, desejar esta comunhão com Deus, esta graça de Deus e este favor imerecido do Senhor. Tito 2, de 11 a 14. Vamos ver o que Paulo escreveu a Tito, no capítulo 2, de 11 a 14. Preste atenção sobre esta graça maravilhosa de Deus, a suficiência da graça em Cristo Jesus. É mesmo. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende, também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Manifestação da graça salvadora de Deus em Cristo Jesus. Paulo dá uma palavra aqui, escrevendo a Tito, sobre a manifestação visível da graça de Deus em Cristo Jesus. Hernandes Dias Lopes, cujo autor nós consultamos o material para este sermão e outros, ele fala da epifania de Deus, que é a manifestação de Cristo, a graça de Deus em Cristo, a graça de Deus revelada em Cristo, é o Verbo encarnado, a graça de Deus, Jesus encarnado, vivendo no meio dos homens, pregando, falando, exortando, curando, perdoando. Irmãos, esta epifania, a graça de Deus, somente ela pode mover o coração do homem, inclinar o coração do homem para ele deixar para trás as paixões deste mundo,
o conhecimento deste mundo, a sabedoria deste mundo, e inclinar-se o coração, reconhecendo tão somente a graça misericordiosa e suficiente do nosso Deus. A aparição de Cristo, a vinda de Cristo, a graça de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, é a única coisa que molda o coração do homem, que nos faz esquecer das coisas que para trás ficam, diz Paulo, e irmos adiante, irmos em frente, em busca daquelas que vão nos edificar, formar o nosso homem interior, renovar o nosso ser, para que possamos desejar esta graça maravilhosa do Senhor. William Hendriksen é outro comentarista que diz que a graça de Deus, esta graça de Deus, é o favor ativo de Deus, que outorga o maior de todos os dons a quem merece o maior de todos os castigos. Vamos ler de novo? A graça de Deus é o favor de Deus. Nós não merecemos, não, mano. Favor de Deus. Graça é favor imerecido. Ativo, ele é ativo, que outorga a mim e a você o maior de todos os dons, que é reconhecer a graça de Deus, ao invés de recebermos o castigo, o maior de todos os castigos que merecemos, por causa da nossa impiedade diante de Deus. Essa é a graça de Deus. Outros comentaristas vão dizer que esta graça é a graça que triunfa sobre os nossos pecados. A graça de Deus em Cristo Jesus triunfa sobre as nossas ansiedades, triunfa sobre as nossas fraquezas, triunfa sobre a nossa própria vida. Por isso que Davi diz, porque a tua graça é melhor do que a vida, no verso 3. Essa graça, ela triunfa sobre o nosso ser, sobre o nosso coração, sobre a nossa alma, sobre os nossos pensamentos mundanos que não glorificam a Deus, sobre as nossas atitudes que não glorificam a Deus. Mas, irmãos, quando nós reconhecemos esta graça, a suficiência desta graça, Deus nos abençoa, Deus conforta o nosso coração, Deus nos capacita a nos inclinar diante dEle, para buscar tão somente a face dEle, para reconhecer tão somente a sua graça e a sua misericórdia. Romanos 8, 31 a 39. Olha, irmãos, o que Paulo escreve aos Romanos com relação a esta graça maravilhosa de Deus em Cristo Jesus. Romanos 8, 31 a 39. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Graça de Deus, suficiência da graça de Deus, capaz de nos proteger contra, irmãos, qualquer ataque deste mundo, contra o inimigo das nossas almas, contra as potestades do mal. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa, diz Paulo, poderá nos separar do grande amor de Deus que está em Cristo Jesus, por meio da graça salvadora de Deus em Cristo Jesus. Isso tira de nós o medo. Isso tira de nós, irmãos, o medo excessivo com relação a esse nosso relacionamento com Deus,
A palavra de Deus nos conforta, seja qual for a nossa situação, sejam quais forem as circunstâncias em que estivermos vivendo, há uma graça disponível para nós, para a igreja de Deus, para o povo de Deus, que tira o medo do nosso coração, nos inclina para buscar a sua face, a ponto de fugirmos, irmãos, de tudo aquilo que não agrada a Deus. É esta graça salvadora que nos impulsiona a fazer o que estamos fazendo aqui, nos reunindo para cultuar a Deus. É esta graça de Deus, irmãos, que nos impulsiona a cantar louvores a Deus, glorificar o nome de Deus, renunciar às coisas que não convêm, seguir em frente em direção ao que Deus quer de cada um de nós. Porque a tua graça é melhor do que a vida, diz Davi, nos momentos mais difíceis da sua vida. Tua graça é melhor do que a vida. Spurgeon vai dizer que Davi não blasfemou contra Deus. Spurgeon, comentando este texto, ele diz que Davi tinha tudo para blasfemar contra Deus. O reino em jogo, já falamos aqui. A vida exposta, dormindo a céu aberto. Inimigo rodeando. O seu exército guerreando enquanto isso. Perda de soldados. E ali ele não blasfema. E Spurgeon vai dizer por quê? Porque no coração de Davi não havia nenhum deserto. Deserto havia somente ao seu redor. O coração dele estava alimentado. O coração dele estava saciado por Deus e pela graça do Senhor. Deserto, coroa, templo, poder, conforto da casa real. Diante de tudo isso, meus irmãos, Davi se inclina o seu coração diante de Deus e entende que o mais precioso era a presença de Deus ali. Irmãos, isso a gente precisa de refletir sobre a palavra de Deus e tentar trazer para o nosso coração. Será, irmãos, que nós temos também procedido assim? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós se nós não estivermos procedendo assim. Nas lutas, dificuldades. Irmãos, quem não tem luta? Quem não tem dificuldades? Quem não tem desafios? Quem não está cercado por coisas contrárias àquilo que nós desejamos? Todos nós. Quem não peca? Quem é que não peca, irmãos? Só um que não pecou. Só um ser humano que não pecou. Jesus. Todos nós, a Bíblia diz que todos nós pecamos e que não há nenhum justo, nenhum sequer. Por isso, irmãos, nós precisamos de avaliar e reavaliar como estamos nos comportando diante dos cenários, dos exércitos da nossa vida. Temos clamado pela misericórdia de Deus. Isso serve para mim também, todos nós que estamos aqui, povo de Deus. Temos reconhecido que a graça de Deus é suficiente para resolver essas questões do nosso coração, para acalmar o nosso coração, para nos levar a uma confissão de pecados, para clamar a misericórdia de Deus, orar pela vida de um parente, orar pela vida do esposo, orar pela vida da esposa, dos filhos, para que Deus conduza a nossa casa, para que Deus conduza a nossa família, para que criemos os nossos filhos nos caminhos do Senhor. A graça de Deus faz isso, meus irmãos. A graça salvadora de Deus em Cristo Jesus é capaz de fazer isso. Proteger Davi diante de seus inimigos, dormindo a céu aberto, é capaz de sondar o seu coração, ver o que se passa no seu coração, aliviar a sua dor, estimular você a viver, estimular você a clamar na presença do Senhor. Reconhecimento da suficiência da graça de Cristo, de Deus em Cristo, é deleitar-se na presença do Senhor. Viver uma vida satisfeita, contando com a presença do Senhor, entregando Ele a sua vida.
indiferente do tamanho do pecado, qual for o seu pecado, a sua luta, a sua dor, meu pecado é minha dor, indiferente, irmãos, esta graça de Deus está disponível para todos nós. Bendito seja Deus por isso. Bendito seja o Senhor. Outros irmãos que experimentaram, irmãos, a graça de Deus, Êxodo, capítulo 33, a gente vai ver aqui, alguns irmãos que experimentaram esta graça de Deus no passado e desejaram tão somente a presença dele nos momentos mais difíceis da sua vida. Moisés, por exemplo, foi um. Êxodo 33. Aí, Pedro, verso 3, 15 e 16. Fazendo um favor. 3, 15 e 16. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? 16. Repete o 16, por favor. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Irmãos, Moisés teve uma experiência extraordinária com Deus, num dado momento da sua vida, conduzindo aquele povo difícil, rebelde, que ora temia Deus, ora não, blasfemavam contra Deus, desobedeciam a Deus, e Moisés conduzindo aquele povo, Deus abençoava, Deus disciplinava. Irmãos, chega um momento, esse contexto, chega um momento que Deus fala para Moisés: Moisés, eu não vou com vocês mais não. Você pode subir, sobe para uma terra que mana leite e mel, pode continuar sua trajetória, mas eu não vou mais não, porque esse povo é de dura cerviz, queixo duro. Irmãos, imagina a situação de um líder conduzindo um povo imenso, conhecedor da graça de Deus, sabendo que só Deus que podia estar com ele, resolver todos os problemas, assim como já tinha estado com eles. Moisés, percebendo, irmãos, a gravidade das palavras de Deus, ele diz: Senhor, mas como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer sem a presença do Senhor? Não faz isso conosco, não. Em outras palavras, né? Não abandona a gente, não, Senhor. Se o Senhor não for conosco, não nos faça sair deste lugar. É a oração de Moisés, é o clamor de Moisés a Deus. Se o Senhor não for conosco, não permita que saiamos deste lugar. Fazer o que sem Deus? Como enfrentar os inimigos sem Deus? Como saciar a sede espiritual do povo sem Deus? Irmãos, essa também deve ser a postura de cada um de nós. O reconhecimento de que, sem a graça de Deus, é impossível vivermos a nossa vida espiritual. Esse deve ser o nosso clamor também a Deus. Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia da minha família. Tenha misericórdia dos meus filhos. Não nos deixe, ó Deus, dar um passo à frente se o Senhor não estiver conosco. Não permitas, Deus, que andemos 1 milímetro da nossa vida se o Senhor não for conosco. Ai de nós, se a presença de Deus não for uma realidade em nossas vidas. Ai de nós. Davi entendeu isso, porque a tua graça é melhor do que a minha vida, do que a vida. Moisés entendeu isso. Pedro, em João 6,68, quando Jesus estava pregando, ensinando, falando palavras difíceis para aquela nação, para aquele povo, diz o texto que muitos se retiraram, não querendo mais saber de Jesus. Aí Jesus dirige a sua palavra
aos seus discípulos, diz para eles: e vós, quereis também vos retirar? O que Pedro disse? Senhor, para onde iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Fazer o que sem Deus? Fazer o que sem as palavras de Deus? Sem as palavras de Cristo, sem o amor de Cristo, sem a graça salvadora de Deus? É impossível, irmãos. Podemos até tentar viver sem a graça de Deus. Podemos até, de uma forma rebelde, querer viver a nossa vida longe de Deus. Mas vamos ter problemas sérios problemas com Deus. O que Deus quer de nós é que andemos na presença dEle, vivamos uma vida na presença dEle. Irmãos, Isaías, no início do livro de Isaías, quando Isaías tem aquela visão da glória de Deus no templo, ele reconhecendo a graça de Deus, aquele homem cai em si e diz: ai de mim. Diante da graça, diante da glória do Senhor, ele reconhece a sua miséria espiritual. Graça que nos leva a reconhecer a nossa miséria espiritual. Lembra do paralítico em Cafarnaum, carregado por 4 homens, introduzido na presença do Senhor Jesus? E Jesus olha para aquele homem e diz: os seus pecados estão perdoados. Depois ele cura, mas ele diz: os seus pecados estão perdoados. Graça que perdoa, graça que cura. Paulo e Silas na prisão, Atos 16, 25, por volta da meia-noite, diz o texto, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Oravam e cantavam louvores a Deus, os demais companheiros de prisão escutavam. Graça que mesmo diante das algemas, da escuridão, da tortura, é capaz de mover o coração do pecador a louvar e glorificar o nome dele. Graça suficiente. Paulo na prisão, um outro texto, Filipenses 4:4, ele diz, escrevendo a sua carta aos Filipenses, diz: alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Graça que informa o homem que a verdadeira alegria não repousa nas circunstâncias da vida, mas no Senhor, na graça do Senhor, na graça salvadora de Jesus Cristo. Uns minutinhos aqui para a gente aplicar isso aqui, irmãos, aos nossos corações nesta noite. Você já teve uma experiência com Deus? Davi teve uma experiência seríssima diante de Deus. Você já teve uma experiência com Deus? Onde você teve a oportunidade de falar para Deus: Deus, a graça do Senhor é melhor do que está acontecendo comigo, ela é maior. Já teve experiência com Deus, onde você falou para Deus que a graça dele é maior do que a sua sabedoria, do que os seus bens, do que a sua riqueza, do que o seu nome, do que os seus medos, do que as suas fraquezas, do que a sua dor? Já teve, irmãos, o privilégio de, diante da vida, diante das coisas da vida, tudo que nos cerca, dizer para Deus: Deus, a tua graça é melhor do que tudo isso. Melhor do que o medo do trabalho, de perder o trabalho, de perder entes queridos. Irmãos, a graça de Deus, ela conforta. Aproveitemos, irmãos, os momentos da nossa vida. Deus quer que aproveitemos os momentos da nossa vida e reconheçamos a graça suficiente do nosso Deus. Já experimentaram isso? Mais uma aguinha. Irmãos, experimente isso. Deus sabe da sua dor. Nós,
por alto, sabemos de muitas dificuldades de alguns irmãos. E que vencem, e que venceram, vencem e vencerão por causa desta graça bendita de Deus. Quantos irmãos no passado venceram por causa da graça bendita de Deus? Foram livres, foram salvos, Deus os livrou, Deus os protegeu. Outros, aprove a Deus que entregassem suas vidas. Olha só, muitos foram livres, foram protegidos, a outros Deus permitiu que as suas vidas foram ceifadas, mas mesmo no momento onde a vida era ceifada, eles faziam isso glorificando a Deus, cantando louvores a Deus e reconhecendo que Deus estava com eles, passando ali naqueles momentos difíceis. Deus não largava a mão deles, Deus não isentava do coração deles. Irmãos, experimente falar para Deus isso. Senhor, o Senhor sabe da minha vida. Experimenta isso. Ora para Deus. Deus, a tua graça é melhor do que a vida, assim como Davi falou no verso 3. O Senhor conhece a minha dor, o Senhor conhece as minhas lutas, o Senhor conhece os desafios, o Senhor conhece os desertos da minha vida. Tem misericórdia, Senhor Deus, de mim. Fala isso para Deus. Reconheça a graça de Deus. Fala para Deus, Senhor, o Senhor conhece os meus pecados e sabe quantos são e a gravidade de cada um. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe que eu tenho dificuldade com os meus pecados. Mas, ó Deus, inclina o meu coração para que eu reconheça que a graça do Senhor é suficiente. Faz isso. Faz isso. Você vai ver como Deus abençoará. É promessa dele. É promessa de Deus nos confortar, nos livrar, nos ensinar. Terminando aqui, é do conhecimento de todos que eu tive uma experiência. 8 de fevereiro, né, Samara? 8 de fevereiro, dia 8, dia 9 hoje, ontem 5 meses. Cirurgia, peito aberto, Belo Horizonte. Irmãos, semanas que antecederam difíceis, minha família acompanhou e muitos irmãos acompanharam aí, situação difícil. Que esse testemunho aqui, irmão, seja para a glória de Deus, seja para a honra de Deus, né? Palavra do pastor Paulo, um dia comigo no gabinete, e daí você vai ter uma experiência gloriosa com o Senhor. Eu falei, amém. Bati um papão, conversava muito com o pastor. Seminarista Lucas conversou muito comigo, tratando comigo também essas questões. Família orando, igreja orando, parente orando. Irmãos, interessante, cada dia, à medida que ia aproximando a agenda da cirurgia, eu sentia paz no meu coração, sentia alegria no coração. Fui para aquele hospital, alegre, feliz, cantando, testemunhei isso para todos ali. Antes da cirurgia, após a cirurgia, testemunhei da graça de Deus, que era Ele que estava fazendo aquilo comigo. E lá no bloco cirúrgico, após algumas recomendações e orientações, a anestesista disse, está pronto? Estou. Podemos começar? Podemos. O que faz isso no coração do ser humano? Graça de Deus, certeza da presença de Deus ali, que Deus iria fazer a vontade dEle, não a minha. Estou aqui pela graça de Deus, mas Deus podia ter feito diferente. Eu sabia que ele ia passar comigo ali. Eu sabia disso. Meu coração estava em paz. Se fosse da vontade de Deus me levar, amém. Vocês estariam glorificando aqui, minha família glorificando a Deus
pelos feitos de Deus, mas aprove a Deus me deixar mais um pouquinho na presença dele, na presença da família, na presença junto com os irmãos. Experiência com Deus. Dou graças a Deus e bendigo o nome do Senhor. Porque a graça de Deus, irmãos, é maior do que a vida. Naquela cirurgia, eu tinha plena certeza que todas as coisas poderiam ficar para trás. Eu tinha certeza disso. Nada dessas coisas ali me ajudaria, a não ser Deus ali comigo. Nada me ajudaria. É lógico que os médicos foram instrumentos de Deus. Todos foram instrumentos de Deus. E eu testemunhei isso para os médicos, enfermeiros, pessoal da Copa, né? Todos com os quais eu convivi, eu testemunhei. Olha, Deus fez isso. A graça de Deus me deu tranquilidade. E eu estou aqui, vivendo e agradecendo ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do nosso Deus. Lembra quando o pastor estava pregando aqui? Irmãos, terminando. Lembra quando o pastor estava pregando aqui sobre a vida de Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel? E o pastor foi enfático em dizer que Deus, na soberania dele, na graça dele, ele não poupou os seus servos de irem para a fornalha, mas esteve com eles lá. Não os livrou da fornalha, mas livrou-os na fornalha. Daniel, Deus não o livrou da cova dos leões, mas o livrou lá na cova dos leões. Deus fez isso comigo. Não evitou a cirurgia, mas passou comigo lá. E bendito seja o nome do Senhor. Nosso irmão Zé Maria, né, Zé Maria? Temos conversado, Zé Maria, como ele é grato a Deus, como ele reconhece a graça de Deus na sua vida, pelos feitos de Deus. Nosso irmão Gerson, tantos outros em que enfrentaram problemas, cirurgias, e agora glorificam o nome do Senhor pelos feitos de Deus, porque reconhece que só a graça de Deus faz isso, só a graça de Deus tranquiliza o nosso coração. Irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda um coração desejoso desta bendita graça de Deus, que Deus, Ele mesmo, possa inclinar o nosso coração a dizer, como Davi disse no capítulo, Salmo 63, verso 3, Deus, a tua graça me basta. Tua graça é melhor do que a vida. Tua graça, ela é superior ao meu reino. Davi, em outras palavras, a graça do Senhor é superior à minha coroa, aos bens, à minha riqueza que eu possuo, aquilo que tem no palácio real, poder, fama, dinheiro. Davi reconhecia que a graça de Deus era maior do que tudo isso. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos conceda um coração grato, um coração inclinado diante dEle, um coração que clama ao Senhor, um coração que reconheça a suficiência da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a glória dEle, para a honra do nosso Deus. Amém? Deus os abençoe.